essa estrutura aqui consegue colocar no automático uma estratégia que cria a sua página, os seus criativos, sobe a sua campanha no Meta e também faz o processo de recuperação. Eu sou o Jeff e bora entender todo esse processo. Bom, aqui nós vamos trabalhar com algumas automações diferentes e o nosso grande objetivo é, primeiro, conseguir criar imagens, fazer um criativo, subir uma LP, criar um anúncio e também fazer todo o processo de recuperação. Eu já vou te mostrar parte do resultado que nós vamos ter. Então nós estamos aqui construindo um estilo de página como essa aqui para trabalhar com resposta direta. Então eu tenho aqui nesse caso uma estratégia que vai me gerar esse estilo de imagem exatamente como nós temos aqui, isso já é editado pela automação. Então nós vamos ter uma headline, nós temos também uma sub-headline, a imagem que basicamente tem o poder de despertar interesse. E nós temos aqui um botão, tá? Que vai abrir um pop-up de captura. A partir desse pop-up de captura, nós podemos fazer todo um processo de recuperação, inclusive com um agente de ligação. Então eu vou te mostrar aqui como funciona um agente de ligação. Lembrando que essa nossa página foi criada pelo agente. Aqui eu estou usando o WordPress. E eu vou te mostrar que nós conseguimos colocar o WordPress dentro da automação e você não precisa mais ficar criando as suas LPs. Então aqui eu estou trabalhando com uma estratégia, mas você pode automatizar qualquer estratégia em cima de uma base como essa que nós vamos entender agora. Bom, agora que você já pegou qual é o nosso objetivo final, que é chegar nesse estilo de página, conseguir fazer com que a lead preencha, entre dentro do nosso funil de recuperação. E esse funil de recuperação poderiam ter vários pontos. Por exemplo, o usuário poderia cadastrar na nossa página, receber um link de SMS e um convite para o Telegram, onde teriam lançamentos automatizados. Caso ele não chegue na nossa VSL, eu poderia fazer uma ligação de recuperação. Caso ele esteja visualizando a VSL, eu poderia enviar o SMS na hora de oferta, fazer uma ligação para poder tirar dúvidas. Isso tudo com essa estrutura que eu vou te mostrar agora. Bom, aqui nós temos então algumas outras automações que vão trabalhar em conjunto, por exemplo, essa, que é uma automação que vai conseguir escutar o webhook de tudo que acontece na página e a partir dela nós vamos fazer alguns disparos. Mas antes, vamos entender a nossa automação principal que cria as imagens e também faz a nossa página. Aqui, nesse processo, nós vamos trabalhar com algumas APIs e também API oficial Meta. Eu tenho aqui inicialmente um node de configurações e nesse node eu posso colocar qual é a nossa URL final da VSL. Então eu já deixei isso pré-configurado aqui. Isso poderia vir de um Google Sheets com várias ofertas ou também de um banco de dados e essa VSL poderia inclusive ser criada por uma automação. Se vocês quiserem eu posso trazer esse conteúdo aqui também. Bom, depois nós vamos ter aqui um node para gerar uma imagem. Aqui eu estou utilizando o Together. Então você pode trabalhar com o Together para gerar uma chave de API e trabalhar com vários modelos. Nesse caso, eu estou trabalhando aqui com Flux One, tá? Então é um modelo gratuito para a gente poder trabalhar com a geração dessas imagens e eu vou trabalhar aqui com duas imagens. Veja que no nosso modelo eu tenho uma imagem de um lado e uma imagem de outro. Então eu preciso gerar duas imagens separadas para conseguir chegar no meu resultado final desejado. Então aqui eu passo inclusive um prompt. Eu coloquei aqui o modelo Together, que é um modelo gratuito, que vai ficar mais simples para vocês. Caso você queira, tá, melhorar a assertividade dessas imagens, você pode também trabalhar com modelos pagos. Então, caso queira, você pode substituir esse node por algum modelo pago que tenha uma qualidade maior. Então aqui a única coisa que você vai precisar fazer nesse node é alterar o seu código, a sua chave de API. E para isso você pode utilizar aqui a ferramenta Together. É só buscar pelo Together e gerar sua chave de API. Aqui eu estou no site oficial do Together e veja que você pode trabalhar com diversas ferramentas aqui por essa ferramenta, tá?
Então, por exemplo, você pode trabalhar com Leonardo, WordWare e outras também LLMs diretamente pelo Together. Aqui você pode criar uma conta e dentro da sua conta você pode gerar a sua chave de API, tá? Então a chave de API é exatamente essa, é só copiar e colar no Node que ele já vai gerar a sua imagem. Então, a partir daquela imagem, nós vamos fazer o processo de edição. Aqui dentro, então, do meu Node, veja que eu tenho authorization, beer e o meu código de API, que é o que eu te mostrei como pegar. Bom, nós temos aqui um HTTP request que vai baixar essa imagem, então essa é a minha primeira imagem. Lembrando que você pode ter o estilo de imagem que quiser aqui, tá? É só ajustar o seu prompt. Depois, nós vamos trabalhar com o Placid. Então aqui, o que eu vou fazer é editar a minha imagem. Então veja que eu gerei primeiro uma imagem e depois eu gerei uma segunda imagem. Então eu tenho aqui dois nodes do Together. Eu gero a minha primeira imagem, então veja que eu tenho o resultado. Depois eu baixo essa imagem e eu gero a minha segunda imagem. Você também precisa colocar aqui a sua chave de API. Então eu tenho a imagem 1 e a imagem 2. E agora, para que eu consiga colocar aqui as duas editadas dentro de um template, eu vou utilizar a ferramenta Placid e aqui eu vou te mostrar exatamente como fazer. Você pode acessar a ferramenta Placid e criar o seu template. Nesse caso, eu tenho aqui dois templates. Um que vai criar uma imagem 1280 por 720 e outro que vai criar 1200 por 1200, porque eu preciso de um criativo para usar lá no MetaEds e assim eu vou trabalhar com essa imagem quadrada e eu vou precisar também de uma outra imagem editada para colocar na minha LP, que é exatamente essa imagem aqui. Então você pode criar o seu template e aqui dentro do template o que nós vamos fazer é deixar uma área para a imagem com o label chamado img1 e deixar uma outra imagem chamada img2. Então o nosso template automaticamente vai preencher a imagem 1 e a imagem 2 com os arquivos gerados. Então veja que eu passo aqui o que foi feito na imagem 1 e na imagem 2 eu passo o que foi feito na nossa segunda imagem, tá? E assim, a única coisa que você precisa substituir aqui é o identificador do seu template. Aqui no Placid você pode copiar a URL e o que você vai ter na URL é exatamente o identificador do seu template. Assim, é só copiar o identificador do seu template, colar aqui e ele já vai fazer o processo de edição dessa imagem. Bom, depois que nós editamos a imagem, nós vamos aqui criar uma segunda imagem, tá, para a LP. Mas antes, nós subimos essa imagem diretamente para o servidor do WordPress, porque eu quero utilizar essa imagem tanto como criativo, quanto também como destaque lá dentro da nossa LP de captura. Então aqui eu utilizo um node de HTTP request que vai fazer o processo de subir essa imagem. Veja que aqui eu estou usando então a URL do meu blog, você só precisa substituir a URL aqui do seu blog e conectar com o seu site do WordPress. Fazendo isso, ele já vai automaticamente subir aqui as imagens geradas pelo Placid no seu WordPress e aqui ele já vai me dar a URL. Ou seja, com essa URL eu consigo tanto inserir a minha imagem quanto eu consigo também utilizá-la como um criativo diretamente no MetaEds que a própria automação vai fazer para mim. Então, nós criamos a imagem da LP, que é a segunda imagem com um outro formato, tá? E nós fazemos mais uma vez aqui o upload diretamente no WordPress, utilizando o mesmo servidor. Então, você também precisa fazer aqui a configuração do seu domínio e da sua credencial do WordPress. Feito isso, nós teremos aqui um agente que vai gerar o código HTML para a nossa página. Lembrando que aqui nesse agente você consegue treinar ele de acordo com os produtos que você quer trabalhar. Então ele vai criar a headline, a sub-headline, o call to action, veja que nós temos aqui o call to action, e a descrição, tá? Então essa descrição, veja que aqui na nossa página nós temos uma descrição com alguns textos em negrito, vermelho, azul. Então, o agente ele já vai gerar essa nossa estrutura que vai inserir aqui na nossa página. Lembrando que você não precisa criar a página manualmente. Eu vou te mostrar como a automação já sobe tudo isso aqui lá para o WordPress.
Bom, ele vai gerar então esses arquivos, você pode alterar aqui o prompt de acordo com o seu produto, tá? E logo depois nós vamos então criar a LP. Aqui nós precisamos de alguns pontos de atenção. Vamos lá. Primeiro, você vai precisar também substituir aqui o seu servidor do WordPress, tá? Então ele vai fazer uma requisição para criar uma página. Veja que nós temos aqui o endpoint pages sendo utilizado, então estou fazendo uma requisição para que ele crie uma nova página. Caso você tente criar essa nova página em um formato como esse aqui, naturalmente o WordPress ele vai utilizar todos os arquivos de tema para inserir o botão e etc. E a sua página vai ficar completamente bugada, desorganizada. Então nós utilizamos aqui um plugin para limpar todo o CSS da página e desenvolver uma nova página com esse CSS limpo ou um CSS personalizado, que é o nosso caso. Então, na minha requisição, eu utilizo aqui um template. Então veja que eu tenho aqui um template e eu estou utilizando o Blank Slate. Ou seja, eu trabalho aqui dentro do WordPress com esse plugin chamado Blank Slate. Esse é um ponto muito importante para que você consiga executar essa automação. Você precisa instalar o plugin Blank Slate e assim nós vamos personalizar esse plugin, tá? Aqui eu tenho um editor de arquivos de plugin, então eu consigo selecionar o meu plugin Blank Slate, vou selecionar aqui o meu plugin Blank Slate, e aqui nós temos então templates e Blank Slate Template. Aqui eu tenho algumas personalizações, tá, de código, inclusive personalizações que vão fazer com que o meu código gerado pelo agente funcione, ou seja, que ele abra o pop-up, que ele faça o disparo desse pop-up para que a gente consiga rodar a automação completa, tá? Então eu vou deixar esse arquivo dentro da comunidade. Para você acessar a comunidade vai ter o link aqui na descrição também, tá? Então eu vou deixar todo o código aqui do Blank Slate para que você insira na sua página. A partir disso, então, nós vamos conseguir fazer a execução. Veja que aqui você pode configurar o seu slug, você pode configurar também o título da página com o nome do produto ou como quiser, e assim ele automaticamente vai gerar a página, tá? Então veja que ele gerou aqui essa página para mim, CK Teste 31, que é exatamente essa página que está aberta aqui. Então ele já colocou para mim as imagens, ele colocou o botão e esse botão aqui abaixo, ele vai fazer um disparo, ou seja, ele vai chamar uma outra automação. Primeiramente, tá? Ele vai disparar um webhook e depois ele vai redirecionar os nossos usuários para a VSL que foi configurada lá no início. Então, aqui dentro do meu código, você não precisa saber código para fazer essa execução, tá? Você vai configurar o action. Então, esse action aqui é o webhook da sua automação de recebimento das leads. E aqui entra algum segredo estratégico, tá? Você pode colocar, quando o usuário se cadastra na sua página, qualquer automação. Então, eu vou te mostrar aqui uma automação de exemplo que poderia receber o envio desse form. Bom, vamos lá. Você pode construir aqui, por exemplo, uma automação. Eu tenho aqui esse exemplo de automação que vai cadastrar a minha lead lá no Mautic, vai enviar um SMS usando o Twilio. Depois, ele vai cadastrar esse e-mail dentro do contato que foi criado no Mautic e ele também vai fazer uma ligação direta para a minha lead. Lembrando que aqui você poderia ter pontos de wait para esperar com que a lead passasse pelo ponto de conversão para fazer uma ligação ou não, tá? Mas o que eu quero te mostrar aqui são as possibilidades em cima de uma base como essa. Então, você vai cadastrar aqui a URL do seu webhook, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, esse webhook, então eu vou utilizar ele em modo teste. Veja que exatamente essa URL que eu estou recebendo. Então, se eu clicar nesse botão e disparar, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o recebimento dessas informações em cima dessa segunda automação. Então, vamos fazer aqui esse teste. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em teste webhook, lembrando que em produção você precisa trocar a URL por production, copiar a URL de produção e também ativar o seu workflow. Mas aqui eu quero somente testar e eu também indico que você
Ao desenvolver as suas automações, faça em modo teste, só depois passe para a produção. Eu vou clicar aqui em teste workflow e eu vou enviar aqui esse meu content, tá? Ele vai enviar aqui, então, o meu webhook. Então, veja que ele disparou o SMS. Eu vou receber aqui o meu SMS. Vou te mostrar também como nós podemos trabalhar com o Twilio. Depois, ele vai entrar aqui em wait. Então, ele vai esperar durante um tempo. Esse tempo poderia ser o tempo da sua VSL, poderia ser um tempo de conversão. Você pode aplicar qualquer estratégia de recuperação que quiser em cima desses nodes. Então, por exemplo, você espera 10 minutos para entrar em contato com a sua lead que não comprou. Você consegue fazer essa verificação e caso ela não tenha comprado, você vai fazer aqui a ligação diretamente com o agente de call. Depois que a gente passar por esse processo de wait, eu vou receber aqui no meu celular uma ligação do agente, tá? E eu vou te mostrar como funciona isso. Olha só, ele cadastrou no Mautic e ele chamou meu agente de call. Eu vou receber uma ligação aqui no meu celular. Olha só, eu vou aguardar. Olha só, recebi. E eu vou atender. Alan from Weight Loss Meditation, and I saw that you visited our page. Do you have any questions? Yeah, can you give me more information about the product? Of course. The product is a transformative method inspired by Buddhist practices and behavioral neuroscience. It's designed to help you regain control over emotional hunger and anxiety, leading to better choices naturally without restrictive diets or intense exercises. It includes guided meditations and mindset adjustments that help you overcome the mental obstacles that might be holding you back from achieving your goals. So that's an online product or it's a physical product? It's an entirely online product. Once you join, you'll gain immediate digital access to guided sessions, tools, and resources. Okay, so can you please send me the link, please? Hold on a sec. I have tried sending the link. Ok, então aqui nós temos a ligação do agente e esse agente consegue me disparar o SMS de compra ou me enviar um e-mail após a ligação. Se você não entendeu o que foi feito aqui, o agente me deu todas as informações do produto, tá? Então eu treinei ele com informações sobre o meu produto e você também poderia fazer isso dentro da sua execução. Eu vou te mostrar exatamente como foi feito isso aqui dentro do nosso Node de Agente Call, mas antes eu vou te mostrar o que foi feito após o processo de subir a nossa página. Porque aqui na nossa automação, nós subimos a página e logo depois nós também subimos a campanha Meta Ads. Então, nós temos aqui um Node que vai criar a campanha lá no Meta. Você consegue personalizar o Node de campanha e o Node de Ad Set para conseguir subir a estrutura de campanha que você quiser. Se eu abrir aqui o meu gerenciador de anúncios, eu já vou então ver a minha campanha e também o meu ad set feito pela automação. Veja que aqui no meu gerenciador de anúncios ele já subiu essa minha campanha, eu subi aqui desativado, mas ele poderia subir ativado, e ele também vai subir o meu anúncio, tá? Ele vai criar aqui a copy, inclusive o título, a descrição, e você pode formatar esse agente para criar o conteúdo conforme você quiser. Depois de fazer aqui a copy e também o ad set campanha, ele vai criar um anúncio exatamente com essa imagem que foi criada. Por isso nós usamos um desenvolvimento de imagem em dois formatos. A primeira para postar no nosso criativo, tá, do anúncio, e a segunda para postar na nossa página para chamar a atenção da lead. Agora, eu vou entrar no ponto de como nós conseguimos fazer a ligação diretamente para o nosso usuário. Bom, aqui eu estou utilizando uma ferramenta muito poderosa chamada VAP. Aqui no VAP você consegue criar um agente, então você pode clicar aqui em Create Assistant, criar qualquer assistente para fazer o atendimento da sua lead. Então você pode configurar o modelo, aqui eu estou utilizando a configuração da OpenAI com 4O Cluster, que vai fazer com que a gente tenha uma boa latência, tá? Então nós temos aqui a primeira mensagem, essa é a primeira mensagem que a sua lead vai receber e eu tenho um prompt. Esse prompt aqui, eu estou então direcionando o meu agente para o processo de atendimento que eu quero. Eu estou colocando aqui, ó, a System Prompt, hello. Então,
nós vamos fazer o passo a passo. Antes da gente começar, eu posso saber seu nome, por favor? Então ele vai fazer todo o processo, ele vai explicar, lembrando que dentro do VAP nós conseguimos também adicionar arquivos, então você consegue adicionar PDF, informações sobre o seu produto, para que o agente fique ainda mais inteligente, tá? E você pode aqui fazer o teste do seu agente. Então clicar aqui em Talk to Assistant para ver se o seu agente de fato está funcionando. Aqui eu tenho um assistant em inglês, você pode também trabalhar com esse assistant em português, lembrando que é claro que em inglês ele tem um resultado praticamente perfeito, tá? Como você viu na ligação, quase não dá para ver que é uma inteligência artificial. Em português ele também é muito bom e você pode fazer mais configurações aqui dentro. Nós temos voz, então você pode trabalhar com o fornecedor de voz VAP e você pode também trabalhar com o Eleven Labs. Ou seja, é possível você trabalhar com vários modelos de voz aqui no VAP, inclusive modelos em português. Então, eu te recomendo fazer vários testes para chegar no melhor resultado possível. Eu tenho aqui, então, a possibilidade de escolher a voz, então você pode ter uma voz feminina, uma voz masculina, conforme quiser, e nós também podemos trabalhar com ferramentas. Aqui entra mais um ponto muito interessante. As ferramentas no VAP conseguem chamar outras automações. Isso na prática quer dizer que quando o seu agente chegar em um ponto, ele conseguiria, por exemplo, disparar um SMS, enviar e-mail ou fazer qualquer função que uma pessoa faria dentro do call center, tá? Então, nós podemos aqui configurar uma tool. Lembrando que você pode trabalhar aqui em Tools. Você pode clicar aqui em Create Tools, nós temos Function, então você pode trabalhar aqui em uma Tool Function e cadastrar um server URL para que ele dispare. Por exemplo, eu tenho aqui essa minha function chamada envia MSG N8N, que é exatamente a que eu uso naquele agente. Aqui eu tenho uma descrição, o que essa função vai fazer, então ela envia um SMS com o N8N. E aqui eu tenho Server Settings, tá? Então eu tenho aqui qual é o server URL. Nesse caso, eu vou cadastrar uma automação com webhook que vai receber esse disparo. Então eu crio uma automação que tenha um webhook, tá? Exatamente como a que eu te mostrei. E quando o meu agente chamar essa minha automação, ele vai disparar o webhook exatamente como está aqui. Aqui eu tenho um exemplo dessa automação, tá? Ele vai receber o meu webhook, então eu tenho aqui qual é a minha URL, lembrando que o seu webhook vai precisar estar em produção, então ele vai precisar aqui estar ativo. Você copia essa URL e aqui eu uso uma planilha para fazer o controle. Então eu tenho aqui o histórico das minhas chamadas, o identificador, qual é o número, tá? Que está, no caso, trabalhando a ligação, recebendo a ligação e qual etapa. Então eu posso cadastrar aqui diversas etapas para conseguir ter uma base exatamente o que foi feito ao longo do processo de recuperação. E lembrando que nós temos aqui também, durante a nossa primeira automação, o Node do Google Sheets, que vai registrar exatamente qual é o número que recebeu a ligação para que o nosso segundo webhook consiga então fazer a combinação e saber exatamente qual é o identificador daquela call. Assim, a nossa tool dentro do VAP vai conseguir disparar, recuperar a lead, saber quais são os dados dessa lead e fazer o disparo. Então eu estou utilizando aqui o envia MSG N8N e você pode criar quantas functions você quiser. Você pode ter aqui várias funcionalidades. Por exemplo, para enviar o e-mail, você pode ter a funcionalidade para enviar o SMS, para tirar dúvidas, tá? Então, assim você pode construir o seu agente inteligente de ligações. Aqui, eu estou fazendo esse processo direto para poder exemplificar, porque senão isso aqui ficaria gigante, tá? Inclusive, nós aplicamos esse tipo de estrutura para venda na gringa, isso vende muito, e você pode criar também outras automações para colocar a sua estratégia dentro de agente, como por exemplo, quando o seu usuário finalizar a compra, ele poderia receber uma ligação do agente fazendo um upsell, enviando SMS de upsell e fazer todo o processo que um call center faz no completo automático.
Eu vou te mostrar o ponto importante do nosso Node Agent Call, que vai fazer a ligação. Então aqui nós estamos trabalhando com API VAP. Agora que eu já te mostrei como nós configuramos funções e como você pode criar os seus assistants, passando aqui então o prompt, os modelos que você quer trabalhar, veja que aqui na parte de cima nós temos o identificador desse nosso assistant. Eu posso copiar aqui o identificador desse assistant e eu posso colar aqui o identificador desse meu assistant. Lembrando que nós vamos precisar também fazer uma autenticação, tá? Beer. Então, aqui dentro do VAP, você consegue também criar a sua chave de API. Veja que eu tenho aqui VAP API Keys do ladinho. Nós conseguimos, então, gerar a chave de API que vai ser inserida ali no Node. Então, eu vou precisar da minha chave de API e eu vou precisar também do identificador desse meu assistant. Copiando então o identificador desse assistant, eu posso colar. Aqui eu tenho então o número do meu usuário. Nesse caso aqui, eu passei um número fixo para fazer o teste da minha ligação, mas em produção você vai colocar aqui o número que foi recebido pelo webhook. Então veja que no webhook eu vou ter aqui o número do meu usuário, tá? Então tem o e-mail e telefone. Eu só preciso arrastar aqui esse telefone para o número para que a gente tenha então essa ligação dinâmica de acordo com o usuário. Mas eu recomendo que durante o seu período de testes você faça aqui testes com o número fixo para receber você mesmo a ligação e conseguir então falar com o seu assistant e ver que está tudo certo. Aqui nós vamos precisar também das configurações do Twilio, tá? Então nós usamos aqui o Twilio para fazer toda a configuração do seu número. Ele vai permitir com que a sua ligação passe pelo servidor deles de telefonia utilizando o assistente do VAP. Então você vai precisar ter um telefone ativo. Eu tenho aqui um número de telefone ativo, tá? Então veja, esse aqui é o meu número de testes de telefone e com esse número você vai conseguir copiar aqui exatamente qual é o número e você vai conseguir também passar, veja que eu tenho aqui ó, o Twilio Phone Number, tá? Então esse é o meu número de telefone Twilio e você vai precisar passar também o seu account SID e também o seu token, que são informações de segurança da sua conta do Twilio. Para gerar essas informações, você precisa acessar o console do Twilio e depois nós temos aqui a opção de admin e nós temos aqui também Account Management, tá? Então você vai gerenciar a sua conta, ele vai pedir que você confirme a sua conta e após confirmar aqui a sua conta, você só precisa clicar na opção lateral de API Keys e Tokens. Então você vai gerar a sua chave de API, o seu token, para trabalhar diretamente através da API. Veja que abrindo aqui, então, digitando, nós já temos o SID da conta e eu posso também gerar a minha API Tokens, tá? Eu posso clicar aqui em Create API Key e eu vou ter, então, a minha chave secreta. Então, assim, nós temos as duas informações necessárias, tanto de Twilio Account SID quanto também de Twilio Token. E assim você vai conseguir configurar essa automação, esse agente. Bom, todas essas bases aqui, esse primeiro agente, essa segunda automação que você vai utilizar como base para colocar toda a sua estratégia de recuperação, lembrando que recuperar a compra não é somente fazer recuperação de carrinho, e sim colocar um processo de ligação, de SMS, e-mail durante toda a trajetória da lead, inclusive no pós-venda. Essas bases que eu mostrei aqui durante o vídeo estão dentro da nossa comunidade, tá? Na aba de templates. Se você ainda não está dentro da nossa comunidade, eu vou deixar o link aqui que você consegue acessar e conseguir otimizar muito o seu tempo. Porque para construir uma automação como essa aqui, mesmo que seja a base, para depois colocar dentro da sua estratégia, você pode demorar muito tempo e conseguir pegar isso aqui pronto vai te acelerar muito. Eu espero que você tenha entendido todos os links importantes aqui na descrição, inclusive do meu Instagram. Se você ainda não me segue, segue lá e espero que você tenha entendido. Até a próxima!